eu sou a diretora do Planetário da URGS e hoje estou aqui para apresentar os premiados da primeira Mostra Científica do Planetário. Do dia 18 a 22 de outubro, aconteceu a primeira Mostra Científica com o tema Astronomia, um portal para o mundo da ciência. Nesta edição, contamos com as versões de Mostra Infantil e Mostra Jovem. Na primeira, podiam participar crianças de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, com ilustrações realizadas individualmente ou em grupo de no máximo 3 integrantes. Já na Mostra Jovem, podiam participar estudantes a partir dos anos finais do ensino fundamental até o final da educação básica. Esta participação se deu através de um vídeo individual ou em grupos de até 5 integrantes. Na mostra infantil, tivemos 80 trabalhos aceitos, com a participação de 102 alunos do ensino fundamental, com idades entre 2 e 10 anos. As ilustrações foram muito criativas e sobre muitos temas, como, por exemplo, a Lua, nosso satélite natural, o sistema solar e os planetas, ilustrações inspiradas em obras de arte, nas estrelas, nas constelações e nos eclipses, e os participantes também abordaram como seus desenhos as viagens pelo espaço, exploração espacial, o Sol e nosso planeta Terra. Na Mostra Jovem, 22 alunos participaram com um total de 7 trabalhos, dos quais 2 foram premiados e um obteve uma menção honrosa. As avaliações foram feitas por uma comissão composta por 3 membros do Departamento de Astronomia da URGS. Os trabalhos apresentados foram avaliados quanto à linguagem utilizada, o caráter investigativo, a organização de ideias e coerência nas etapas metodológicas, a clareza no resumo, a correlação entre as áreas apresentadas e ainda a relevância na abordagem quanto ao tema astronomia. São elas: Luz, de Gabriel Bisotto de Oliveira Melo. Mulheres no Espaço, de Marcele Pereira da Silva, Gabriela Bueno Hister, Eduarda dos Santos Alves. O Universo e Outras Dimensões, de Catarina Bertolini, Daniela Costa Almeida, Luisa Celia Luz e Manuela Strasburg Cabral. História Maxal, Efeito Estufa, Consequências e Conscientização, de Camila Ferreira Gonçalves e Thalia Marques Camargo. A idealização de uma habitação sustentável em Marte, de Júlia Dalosto de Souza Quevedo, Livinha Ellen Alvarelo, Maria Eduarda Bici dos Santos e Milena Pereira Lopes Lima. Buracos Negros, de Joaquim Jardim, José Rodrigues Machado, Kayla Lopes Leal e Pedro Silva Alves. E, finalmente, Astronomia Maker, Conhecendo o Universo com Modelos Didáticos, de Alicia Dantas de Almeida, Bianca Maria Diniz Farias, Débora Guimares Barbosa Silva e Sara Rodrigues Santos. Na descrição deste vídeo, vocês podem encontrar o link para todos os trabalhos da Mostra Jovem. Agora, vamos conhecer os premiados. O trabalho que leva a menção honrosa é a idealização de uma habitação sustentável em Marte, realizado por Júlia Dalosto de Souza Quevedo, Livinha Ellen Alvarelo, Maria Eduarda Bici dos Santos e Milena Pereira Lopes Lima. Oi, meu nome é Milena e o nosso trabalho é sobre a idealização de uma habitação sustentável em Marte. Eu sou a Júlia Quevedo. Eu sou a Maria Eduarda Bizi. Eu sou a Lavínia Alvarelo. O nosso problema é a possibilidade de colonização humana em Marte. E o objetivo do nosso trabalho é analisar a possibilidade de desenvolver uma habitação sustentável em Marte. Nosso trabalho foi elaborado através de uma pesquisa qualitativa que coletou informações através de sites científicos. Após a análise dessas informações, a gente elaborou um mapa topográfico, estudou algumas variâncias do projeto arquitetônico e, como final, a gente desenvolveu uma maquete eletrônica de uma habitação sustentável em Marte. A atmosfera de Marte ela é fina, rarefeita e suficientemente densa, permitindo ventos de alta velocidade. Ela é majoritariamente composta por dióxido de carbono e apresenta quantidades quase insignificantes de oxigênio.
Ela não possui um campo magnético, mas com certeza já o teve. O clima lá é muito frio e em relação à superfície ela apresenta grande quantidade de óxido de ferro, vulcões, desfiladeiros, calotas polares e estações extremas. A maquete eletrônica foi feita no SketchUp através de um mapa topográfico construído no AutoCAD e considera alguns fatores como a orientação solar e dos ventos, o intemperismo, a composição rochosa vulcânica semelhante à terrestre, além de considerar o envio de uma tripulação composta por 9 profissionais. Para a produção de energia, a gente considerou 2 opções. A primeira e principal, que é a energia eólica, ela tem um ponto maior em diâmetro de entrada do que ponto de saída, com o objetivo de aumentar a propulsão mecânica da turbina e assim gerar mais energia. A água vai ser captada através de um sistema de bombeamento acoplado à turbina eólica e ela vai passar por um processo de dessalinização por dilatação térmica. Após esse processo, ela vai ser armazenada e tratada após o uso. A plantação pode ser feita de 2 formas, tanto utilizando recursos orgânicos para enriquecimento do solo, quanto através de culturas hidropônicas. Acerca da produção de alimento, as culturas ideais a serem produzidas em Marte são as que são altas em calorias, ricas em macronutrientes e que possuam um grande rendimento por área. Em relação à comunicação, a NASA lançou um modelo de transmissão de dados que deve formar uma infraestrutura básica de internet interplanetária. Esse modelo, ele apresenta uma garantia no fornecimento de dados através da utilização de mecanismos automáticos de armazenamento e encaminhamento de informações. Para dar corpo a esse protocolo, a NASA vai fazer uso de 3 redes, que em conjunto elas vão formar a chamada Solar System Internet. A composição do ar vai ser feita através de árvores artificiais que não precisam nem de água nem de luz solar para funcionar. E é interessante porque essas árvores captam o gás carbônico da atmosfera quase 1000 vezes mais rápido do que as árvores naturais. Bom, sobre a vestimenta, em 2016, um projeto holandês divulgou o traje que os primeiros colonizadores de Marte utilizarão. A roupa seria fabricada com a ajuda de impressoras 3D e permitiria viver fora de cápsulas ou habitats, suportando a poeira, a radiação, a pressão do ar e as temperaturas extremas. Na viagem a Marte, os tripulantes serão expostos a 3 tipos de campo gravitacional: a gravidade zero, a gravidade de Marte e a gravidade da Terra. Tais gravidades podem trazer consequências à saúde dos tripulantes, mas tanto a NASA quanto outras agências espaciais já estão desenvolvendo medidas de segurança e foi comprovado que softwares podem ajudar os tripulantes a manter rotinas de exercício aeróbico e resistência para evitar tais consequências. Então, uma das principais barreiras para a colonização de Marte é descobrir maneiras eficazes de criar as próprias construções sem depender dos materiais enviados pela Terra. E uma dessas maneiras é o concreto, e para produzi-lo é preciso ferver uma quantidade de enxofre e misturar com uma parte igual do solo marciano. Outro material descoberto foi o aerogel, que pode reter o calor da luz solar e proporcionar um ambiente com água líquida e temperaturas semelhantes às da Terra. Outro material estudado foi o vidro, que nos planos de colonizar Marte, Elon Musk pretende utilizar redomas de vidro com esquadrias de carbono, mas, no entanto, é apenas uma hipótese. E o regolito, que é resistente à radiação e é composto por cerca de 1% de perclorato, que pode ser utilizado para solucionar o problema de toxicidade por nitrato e também pode ser colocado para servir como fertilizante. Para finalizar, como o Marte ainda não abriga vida, o nosso projeto teve que considerar algumas limitações, que foram a existência de água no hemisfério norte de Marte, que no período de construção alguns recursos como a água são limitados. A gente também não considerou a possibilidade de retorno à Terra e nem a viabilidade econômica do nosso projeto. O segundo lugar é para o trabalho O Universo e Outras Dimensões, realizado por Catarina Bertolini, Daniela Costa Almeida, Luisa Célia Luz e Manuela Strasburg Cabral, sobre a orientação da professora Heloísa dos Reis. Oi, eu sou a Catarina. Oi, eu sou a Daniela. Oi, gente, eu sou a Luísa. E eu sou a Manuela. Bom, o tema do nosso trabalho são as teorias do universo. E o título do projeto é O Universo e Outras Dimensões. As integrantes do grupo são a Catarina Bertolini, Daniela Costa Almeida, Luísa Célia Luz e Manuela Strasburg Cabral. E a nossa professora orientadora foi a professora Heloísa dos Reis.
Bom, a nossa pergunta problema é: quais são as teorias de outras dimensões mais aceitas e conhecidas pela sociedade e por que elas são tão famosas? Agora eu vou falar os objetivos do nosso trabalho. Primeiro vou falar o geral, que é pesquisar sobre as teorias da existência de outras dimensões e universos paralelos. Agora os específicos, que o primeiro é pesquisar e entender sobre teorias de universos paralelos. Depois vem descobrir o que as pessoas pensam sobre a existência de outras dimensões. E por último, entender se a existência de outras dimensões e universos paralelos podem afetar a vida das pessoas. E se podem, como? A metodologia utilizada nesse trabalho foram pesquisas bibliográficas feitas através de sites e a aplicação de um questionário quantitativo e qualitativo com 50 estudantes do Colégio Marista Champagnat, do sexto ao terceiro ano do ensino médio. Com o resultado deste questionário, produzimos gráficos e analisamos as respostas. Aqui são as perguntas no qual aplicamos o questionário. A primeira e a terceira pergunta é objetiva, e os entrevistados tinham que escolher entre uma das alternativas que tinham. E a segunda e a quarta pergunta eram descritivas, então eles tinham que responder de acordo com suas opiniões. E a quarta pergunta é um complemento da pergunta número 3. E aqui está o gráfico da pergunta número 1. E após analisar os gráficos e as respostas, chegamos à conclusão de que a maioria e mais da metade dos entrevistados acreditam na existência de outras dimensões, que são os 60%, como mostra no gráfico. E poucas pessoas acreditam que não existem, e que são apenas 18%. E tem os outros 22% que não têm opinião formada sobre. Embora a maioria dos entrevistados acreditem na existência de outras dimensões, a segunda pergunta objetiva, que era a terceira pergunta do questionário, mostrou resultados bastante acirrados, tendo apenas 4% de diferença entre as duas opções de respostas, o que mostra que nem todos que acreditam na existência de outras dimensões e acreditam que elas podem influenciar na vida de outras pessoas. Foi analisada também as respostas descritivas, onde era preciso responder a pergunta desenvolvendo uma resposta baseada em suas ideias e opiniões. A pergunta: o que você acha sobre a ideia e as teorias da existência de outras dimensões e de universos paralelos? Teve respostas bastante diversificadas, com diferentes opiniões. Pessoas acham um assunto muito interessante, têm conhecimento, e outras acham estranho, não têm interesse sobre. Bom, após várias pesquisas, a gente descobriu que o cientista e físico Sean Carroll acredita na existência de outras dimensões e de universos paralelos, e ele afirma que um dia a gente vai encontrar e comprovar isso. A gente também descobriu que uma das teorias mais famosas sobre outras dimensões é a de Sete Além. Sete Além seria uma outra dimensão muito parecida com a nossa, só que um pouco mais sombria e mais assustadora. Existem muitos relatos de pessoas que foram para Sete Além, mas ainda não existem comprovações de que sejam reais. A gente chegou à conclusão de que esse tipo de teorias se populariza muito porque são estranhas, sombrias e despertam a curiosidade das pessoas, já que normalmente não existe uma explicação lógica para as situações relatadas, mas, como eu já disse, não existem provas concretas da existência dessas outras dimensões. Mas a ciência busca descobrir se essas teorias são realmente verdadeiras ou são apenas teorias. Bom, gente, aqui tem as referências que a gente utilizou para a produção do nosso trabalho. Esse foi nosso trabalho, esperamos que tenham gostado. Tchau! Tchau! Tchau, gente! Obrigada pela atenção e que vocês tenham um ótimo dia! E o primeiro lugar para Astronomia en Excel, efecto estufa, consecuencias y concientización, realizado por Camila Ferreira Gonçalves e Thalia Marques Camargo, como a supervisão do professor Eduardo Diedowiek. Minha nossa, Maria, como está quente hoje? O sol está de rachar. Parece que cada ano fica mais quente. Sim, está mesmo, João. O planeta vem batendo recordes de calor. Será que a Terra está mais próxima do Sol? Não, continuamos a ser o terceiro planeta do Sistema Solar. Você sabia que o segundo planeta mais próximo do Sol, Vênus, é mais quente do que o primeiro, Mercúrio? Como assim?
Vênus possui uma atmosfera constituída por nuvens de dióxido de carbono, mais conhecida como gás carbônico, além de metano e outras substâncias que intensificam o efeito estufa. Já em Mercúrio, praticamente não há atmosfera. Efeito estufa, já ouvi falar disso. Será que é o mesmo efeito que acontece na estufa da floricultura da esquina? Lá onde ficam as plantas, parece estar sempre mais quente. É exatamente isso que acontece, João. O efeito estufa é um fenômeno natural de aquecimento térmico da Terra. Na nossa atmosfera, o gás carbônico faz o papel da parede transparente, ou seja, ela deixa passar os raios solares, porém retém calor. Então o efeito estufa é bom para as plantas, pois fornece o calor necessário a elas. Mas é ruim para a atmosfera, pois aquece demais o planeta, certo? Quase isso. O efeito estufa é essencial para manter a temperatura do planeta em condições ideais para a sobrevivência dos seres vivos. Se não houvesse efeito estufa, nossos dias seriam bem mais frios. Entretanto, a queima desenfreada de combustíveis fósseis como a gasolina e o diesel, a emissão de gases tóxicos por indústrias poluidoras e a queimada de florestas aumentam a concentração de gás carbônico na atmosfera, fazendo com que a Terra retenha mais calor, refletindo assim no tal aquecimento global. Você está a fim de fazer um experimento científico que irá simular o efeito estufa? Claro, como faremos? Vamos furar uma rolha verticalmente e nesse furo vamos atravessar um termômetro. Feito isso, vamos encaixar esse conjunto numa garrafa transparente. Assim, os raios solares passarão pelas paredes da garrafa, gerando calor e aumento da temperatura do sistema, que será observado através da variação de escala do termômetro. Beleza, eu posso conseguir todo o material. Eu tenho sobrando uma garrafa PET transparente de 500 ml e meu pai pode furar a rolha. Vou pedir para a professora de ciência um termômetro emprestado. Ok, vamos registrar as temperaturas em intervalos de 15 minutos, das 10 às 14 horas. Depois a gente faz um gráfico no Excel e faz uma análise interpretativa, assim como as cientistas e os cientistas fazem. Gostei, até amanhã, Maria. Até amanhã, João. No dia seguinte, dia 23 de agosto de 2021, o experimento foi realizado no município de Porto Alegre em um dia de sol entre nuvens de temperatura média de 19, máxima de 22 e amplitude térmica de 6 ao longo do dia. Então, o objetivo foi verificar o calor gerado pelo efeito estufa no experimento, através do aumento de temperatura e compreender as oscilações ocorridas. A garrafa foi exposta diretamente ao sol das 10 às 14 horas e as medições de temperatura foram realizadas em intervalos de 15 minutos. No começo das medições entre 10 e 10h30, a temperatura caiu de 20 para 18 graus, pois nesse período o tempo estava muito nublado. Logo em seguida, as nuvens se dissiparam e a temperatura interna do sistema começou a subir rapidamente, chegando a 23 graus às 11 horas. A partir disso, até meio-dia 15, o perfil crescente da reta chegou a um platô de 28 graus e a temperatura máxima observada foi de 28,5 graus. Descobriu-se que com esse experimento que o efeito estufa foi responsável por pelo menos 3 coisas: elevar a temperatura do sistema em 10,5 graus, manter praticamente constante a temperatura do sistema após a reta atingir o seu platô, sendo que ocorreram pequenas quedas de temperatura a partir desse ponto. Como, por exemplo, entre meio-dia e meia e 1h, a temperatura passou sutilmente de 28 para 26 graus. Essas pequenas instabilidades estão associadas ao retorno parcial de nuvens. Veja esses detalhes na curva vermelha do gráfico. Manter a inércia térmica do sistema fora da exposição solar, pois foram necessários 45 minutos para reduzir a temperatura do sistema e assim se igualar à temperatura ambiente. A curva azul do gráfico mostra isso. Portanto, se não houvesse o efeito estufa, o nosso planeta seria bem mais frio. Nossa, aprendi muito com esse experimento. Mas além do aquecimento global, quais outras consequências o efeito estufa pode causar em nosso planeta? Derretimento das calotas polares, aumento do nível do mar, dos períodos de seca, escassez de água, entre várias outras. Por isso, temos que disseminar esse conhecimento na nossa comunidade, na nossa escola, na nossa sociedade, enfim, para o mundo todo, assim como fez nossa amiga Greta. Tchau! O planetário Professor José Baptista Pereira agradece a participação de todos e todas que se dedicaram a fazer e enviar seus trabalhos. Vocês podem encontrar os trabalhos da Mostra Infantil e da Mostra Jovem na página do Instagram e no Facebook do Planetário e em breve na nossa página www.urgs.br/planetário.